Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 1 até o verso 10. Diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado aquele servo. Irmãos, nesta passagem, Jesus é assediado por muitas pessoas. Ele chega em Cafarnaum e ali um homem centurião romano, alguém oficial do exército romano, que era responsável por 100 soldados, por isso ele tinha esse nome de centurião, ele ouve que Jesus havia chegado ali. Ele já ouvira falar de Jesus, das coisas que Jesus operava, e ele manda que alguns dos seus amigos judeus procurassem Jesus. É interessante nós percebermos que ele não se achou digno de ir até Jesus. Algumas pessoas poderiam pré-julgá-lo, dizendo que ele quis usar da sua influência com os judeus para que tirasse de Jesus algum benefício, alguma bênção, mas não foi essa a motivação daquele homem. Pelo contrário, ele era uma pessoa humilde, mas era uma pessoa que tinha obras naquela cidade. Era uma pessoa que se relacionava bem com as pessoas, com os seus semelhantes. Embora não fosse judeu, ele tratava bem os judeus. E ele também havia construído uma sinagoga. O que era a sinagoga? Sinagoga era uma casa grande, ampla, parecida com um templo, que os judeus começaram a se reunir nela desde o tempo em que estavam no exílio da Babilônia, quando eles estavam distantes do templo de Jerusalém. A partir do exílio, eles aprenderam que não era só no templo que poderia haver adoração ao Senhor. Então, eles construíram sinagogas e ali eles estudavam a Bíblia, eles oravam, eles adoravam, louvavam ao Senhor. E naquela cidade de Cafarnaum, foi um centurião romano que, pela amizade que tinha com os judeus, pelo carinho que tinha com as pessoas e pelo interesse que tinha em conhecer Deus, construiu com recursos próprios a sinagoga. E isso tocou no coração dos judeus. Nós conhecemos a cultura judaica e nós vemos que se trata de pessoas que eram muito seguras com relação ao dinheiro. E de repente eles conheceram no seu dia a dia alguém que não era judeu, mas que tinha um coração liberal, aliás, que tinha um bolso liberal. E construiu para eles um lugar onde todas as pessoas pudessem ir para ouvir a palavra, para adorar a Deus. E aquilo tocou no coração dos judeus, dos anciãos daquela cidade de Cafarnaum, e fez com que eles julgassem o centurião como sendo alguém digno de receber Jesus. Alguém digno de que Jesus fosse até ele. Então ele pediu que aqueles anciãos pudessem lá interceder. E eles foram. E quando falaram com Jesus, Jesus já conhecia toda essa história. Mas me chama a atenção o fato de Jesus ter ido, ter começado a ir. Mas no meio daquele caminho, já chegando perto da casa do centurião, outras pessoas chegam até Jesus e falam um recado do centurião, dizendo que não era para Jesus se incomodar, não era para Jesus nem chegar aí lá, porque ele não se achava digno da presença de Jesus na sua casa. E aí então, Jesus recebe aquele recado, eu creio que todos pararam naquele momento,
E o recado é concluído dizendo que o centurião havia dito que bastava uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado lá na sua casa. Porque ele também era um homem sujeito à ordem, sujeito à autoridade. Ele tinha soldados à sua disposição, tinha servos, e ele reconheceu naquele momento a autoridade de Jesus. Então ele disse: basta uma palavra, Senhor. Naquele momento ele tocou o coração de Jesus. E Jesus então deu um testemunho de que nem no povo de Israel tinha visto tão grande fé como a daquele romano. E mandou que as pessoas que o acompanhavam fossem embora. E quando aqueles homens chegaram à casa do centurião, eles viram aquele homem, o rapaz, curado da sua enfermidade. Irmãos, todo milagre que Jesus fez, ele vem acompanhado de muitos ensinamentos para a nossa vida. Eu creio que neste milagre especificamente, nós precisamos e podemos aprender como tocar no coração de Jesus. E aí, o testemunho que aqueles judeus deram acerca da dignidade do centurião, dizendo que ele era digno, fez com que Jesus fosse até ele. A primeira lição que nós tiramos é que para tocarmos no coração de Jesus, nós precisamos ter uma vida digna, viver com dignidade, segundo os princípios do Senhor. Olha no verso 4 ao verso 6 desse texto de Lucas 7. Disseram que eles, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno, Senhor, de que lhe faças isto, porque ele é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E aí Jesus foi então com eles. A dignidade, irmãos, é uma qualidade moral de pessoas que têm o respeito. A dignidade é a consciência do próprio valor. É uma honra que nós adquirimos por aquilo que nós fazemos. Dignidade também tem a ver com autoridade, tem a ver com nobreza. E aquele centurião conseguiu obter esse testemunho, não só de pessoas que estavam ligadas a ele no seu dia a dia, no seu trabalho, nem na sua família. Ele conseguiu obter aquele conceito, aquele autoconceito de pessoas que eram os anciãos dos judeus. Eram pessoas qualificadas, eram pessoas que eram respeitadas também. Então aqueles homens vão até Jesus, e quando eles deram este testemunho de que o centurião era uma pessoa digna, de que vivia com dignidade, Jesus então resolve atender aquele pedido. Mas são dois os motivos que esse texto nos revela aqui. Dois motivos pelos quais aquele centurião foi considerado um homem digno de receber Jesus. O primeiro deles, irmãos, era a amizade que ele tinha com os judeus. E quanto à amizade, nós precisamos pensar muito hoje acerca de como nós temos tratado as pessoas que caminham conosco no nosso dia a dia. Pessoas amigas, sejam da nossa família ou não. E aí cabe uma pergunta a nós: como que nós temos tratado os nossos amigos, as nossas verdadeiras amizades? Mas talvez seja necessária uma pergunta antes dessa. O que é ser amigo? Você já parou para refletir sobre isso? Ser amigo. Talvez seja mais difícil responder o que é ser amigo do que o que é ter amigo. Porque a gente pode responder o que é ter amigo quando nós estamos necessitando de um apoio e alguém se dispõe, alguém se oferece, alguém nos dá um ombro, que nós chamamos de ombro amigo. Alguém chega até nós e nos oferece um ouvido amigo e nos escuta, porque às vezes o que nós precisamos é sermos escutados, sermos ouvidos. E somente o fato de sermos ouvidos traz para nós um poder de cura tremendo com relação à situação, à circunstância que nós estamos vivendo. Mas ser amigo implica em pensarmos aquilo que compete a nós, ou seja, as atitudes que nós devemos tomar. Ser amigo implica em mudanças nas nossas vidas com relação ao outro. E aí a responsabilidade recai sobre nós. E a pergunta que se faz necessário nessa hora é: o que é ser amigo? Eu poderia perguntar quantos amigos você tem.
Mas eu prefiro perguntar: de quantas pessoas você é amiga? Você é amigo de quem? Porque nós temos vivido dias, irmãos, em que a família tem sido um alvo terrível de ataques. Nós temos vivido dias em que a igreja do Senhor Jesus tem sido um alvo terrível de ataques também. Mas nós entendemos que tem faltado amizade, tem faltado companheirismo. E aí eu olho para dentro das casas, por exemplo, que é o local que Deus reservou para agregar, para amparar as famílias. E eu não tenho visto famílias dentro das casas. Porque para haver uma família é necessário haver o conceito de amizade. E o conceito de amizade requer um outro conceito, que se chama cumplicidade. Você poder ouvir o outro, você poder compartilhar as coisas com o outro e as coisas do outro. E às vezes nós estamos pensando compartilhar aquilo que é bom, mas nós temos que compartilhar, irmãos, aquilo que hoje é sobrecarga na vida do outro também. Ser amigo é saber escutar, mas ser amigo é também saber compartilhar. Deixar que o outro divida as cargas dele com você. E nós precisamos ser amigos. Eu vejo que às vezes muitos casais têm passado por dificuldades tremendas, terríveis, porque os cônjuges não querem compartilhar os problemas. É interessante às vezes a capacidade que temos de querer sairmos juntos, fazermos programas juntos. Mas a vida não é feita só de programas, irmãos. A vida também é feita de problemas. E as mesmas pessoas que compartilham programas precisam também aprender a compartilhar problemas. Então você precisa ser amigo. Ser amigo para que você tenha amigos. Eu aprendo na Bíblia a teologia do cuidado. Porque o amigo também tem que cuidar do outro. Às vezes nós não temos sido amigos porque não temos desprendido nenhum cuidado acerca das pessoas que Deus tem colocado diante de nós e ao nosso redor. E quando Jesus resume os 10 mandamentos, que ele fala que nós temos que amar a Deus e temos que amar ao próximo. Não existe amor sem amizade, irmãos. Há muitas pessoas hoje que têm caminhado numa contramão terrível nos seus relacionamentos. Elas querem construir o amor sem antes construir uma amizade, sem antes construir cumplicidade, sem antes desenvolver o cuidado mútuo uns com os outros. E aqui o testemunho que toca o coração de Jesus acerca daquele centurião é que os anciãos dos judeus, cidadãos daquela cidade, disseram que ele era uma pessoa amiga daquele povo. O segundo testemunho acerca daquele homem que tocou o coração de Jesus foi o fato dele ser uma pessoa generosa e dele ter se preocupado em construir uma sinagoga para que os judeus pudessem se reunir, adorar a Deus, estudar a palavra de Deus, compartilhar as coisas boas de Deus. E aí eu fico pensando, irmãos, o que nós temos dado ou dedicado da nossa vida, dos nossos bens, daquilo que somos, daquilo que temos ao nosso Deus e ao nosso próximo. Aquele centurião podia desenvolver uma vida de relacionamento com Deus, ele podia conhecer Deus e se lançar numa religiosidade que não esperasse dele uma espécie de doação daquilo que ele tinha. Ele podia acreditar numa religação com Deus que não demandasse dele, por exemplo, tocar no seu orçamento e cooperar com a obra de Deus. Mas aquele homem se sensibilizou com uma demanda que havia lá naquela cidade. Aquele homem se sensibilizou com a necessidade que os judeus tinham de conhecer a palavra num lugar específico. E às vezes eu percebo, irmãos, que a nossa vida ela tem caminhado numa religiosidade muito individualizada, que não nos faz perceber a necessidade do outro, que não nos faz construir ambientes para o outro, nos quais eles possam ser agraciados, por exemplo, com a palavra de Deus. Aquele homem contribuiu de uma forma específica, contribuiu de uma forma forte,
com aquilo que era de fato a necessidade para o evangelho de Deus naquela cidade. E diga-se de passagem, as sinagogas também foram lugares onde Jesus andou pregando o reino do Senhor. Então tocou o coração de Deus, tocou o coração de Jesus, porque ele vivia de maneira digna. Ele era um homem amigo e ele era um homem generoso. Agora a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 4, traz um ensinamento que o apóstolo Paulo nos deixa acerca de como ser uma pessoa digna, ou seja, viver dignamente diante de Deus. Você pode abrir sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 1. Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação a que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade da paz, a unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz que existe em vocês e entre vocês. Somente nesses 3 versos, o apóstolo Paulo fala aqui sobre 5 características que podem nos tornar pessoas mais dignas do chamado que Deus nos fez. A dignidade diante de Jesus exige de nós, em primeiro lugar, sermos uma pessoa humilde, uma pessoa dócil, que quer dizer sermos uma pessoa mansa. A dignidade exige de nós, irmãos, sermos pessoas mais pacientes, que saibam suportar as situações esperando no agir de Deus, que saibam ouvir as dificuldades do outro, crendo que elas podem ser bênção na vida das outras pessoas. E quando você se coloca como um abençoador, você se torna uma pessoa mais digna de ser chamado um filho de Deus, um servo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala que para sermos uma pessoa digna, é importante sabermos suportar o outro, mas no amor que recebemos de Deus. E aí nós podemos entender esse suporte de uma maneira mais coloquial, do tipo tolerar o outro, tolere o outro em amor, mas não é isso que a palavra está dizendo aqui. Suportar o outro em amor quer dizer ser suporte para ele nos momentos das suas dificuldades, das suas dores, ser o arrimo de contenção. Há muitos corações hoje, irmãos, que estão esmorecendo, estão se quebrando. Há muitas famílias que estão sendo destruídas hoje. E esta palavra do apóstolo Paulo, ela vem como uma flecha nos nossos corações, dizendo aquilo que nós precisamos fazer, que nós precisamos nos sensibilizar. É importante nós nos colocarmos como suporte na vida das pessoas, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos irmãos. Sermos suportes dentro da nossa casa, sermos suporte na nossa família. Você tem sido um arrimo espiritual para as pessoas que caminham contigo. A maior expressão de amor, queridos, que nós podemos demonstrar é a intercessão e a liberalidade daquilo que somos e daquilo que temos. Você terá comprovação do seu amor por alguém quando essa pessoa necessitar do seu tempo, quando essa pessoa necessitar daquilo que você é, ou seja, do seu status, da sua posição, da sua influência, você vai demonstrar para você mesmo que você ama essa pessoa, quando essa pessoa precisar daquilo que você tem. E de tudo isso, por exemplo, você oferecer com liberalidade para ela. Talvez a pessoa a quem você mais ama hoje, se eu estou falando para pais, vocês podem entender isso, são seus filhos. E você não é capaz de negar, mediante uma necessidade real de um filho teu, nada daquilo que você é, nem muito menos nada daquilo que você tem. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos amar o nosso semelhante, com essa mesma intensidade. Foi assim que Jesus nos amou. Ele amou e se entregou a si mesmo a nosso favor. E o terceiro mandamento acerca do amor foi Jesus quem nos deu. Ele disse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei a vós. Ou seja, um amor sacrificial.
Paulo também nos ensina nessa carta aos Efésios que para sermos pessoas dignas, ou seja, andarmos com dignidade diante de Deus, nós precisamos ser uma pessoa que conserve a unidade do Espírito Santo e precisamos também sermos pessoas de paz. Eu quero dizer uma coisa importante para esta igreja, irmãos. Muitas vezes nós não temos caminhado na unidade do Espírito Santo, até mesmo dentro da nossa própria mente, dentro da nossa própria consciência. Às vezes nós queremos fazer uma leitura de unidade quando nós olhamos para mais de uma pessoa e queremos ver se elas estão caminhando juntas no mesmo pensar. Mas a unidade de pensamento, ela começa a existir dentro da nossa própria mente. Ou seja, o Espírito Santo é um e é único. E quando ele age na nossa vida, ele não deixa margem de dúvidas. Você precisa ser uma pessoa consciente daquilo que Deus quer. Você precisa ser uma pessoa consciente daquilo que Deus faz. E você precisa ser uma pessoa consciente acerca daquilo que você precisa que Deus faça na sua vida. E isso se traduz por meio da fé. É crendo que nós podemos viver essa unidade. E Paulo diz que nós devemos viver a unidade do Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo quem vai coordenar a nossa vida. E a partir desta unidade do Espírito Santo, nós vamos viver em unidade com as outras pessoas. Vamos ter unidade na nossa casa. É o marido que vai pensar em unidade com a sua esposa. São os filhos que vão pensar em unidade com os seus pais. É uma igreja do Senhor Jesus que pode ter unidade num só pensamento, numa só fé. Olha como o Espírito Santo tem tantas coisas boas para produzir na nossa vida e nos tornar pessoas mais dignas do reino de Deus. Mas, acima de tudo, precisamos ser pessoas de paz. Às vezes a paz tem sido somente um substantivo na boca dos cristãos quando desejam a paz do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos desejando a paz do Senhor e não estamos vivendo na paz do Senhor. Nosso coração às vezes está cheio de problemas, de mágoas, de rancor. E o que o Espírito Santo quer fazer é trazer paz em primeiro lugar ao nosso coração, à nossa vida, para que ao desejarmos a paz do Senhor, possamos de fato agir com sinceridade, com realidade, acerca daquilo que Deus já fez e quer fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Uma outra característica acerca de uma pessoa digna do reino de Deus, ou digna de ser chamado filho de Deus, uma outra qualidade que faz com que nós possamos tocar o coração de Jesus, é o fato de nós fazermos as coisas que edificam a nós mesmos e também as outras pessoas. Aquele centurião atraiu a presença de Jesus, porque ele era uma pessoa com dignidade. Foi o primeiro testemunho que os judeus deram acerca dele. Mas, em segundo lugar, os judeus disseram que ele tinha edificado uma sinagoga para eles. E aí nós olhamos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 23, Paulo ensinando que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Ele repete, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Preste atenção. Os judeus disseram, este homem edificou uma sinagoga. Aparentemente era algo material, algo sem tanta importância assim. Mas, irmãos, existem coisas materiais que nós edificamos que podem trazer a edificação espiritual das nossas vidas. Existem coisas materiais que nós construímos, que trazem construção da nossa vida espiritual. Assim como existem sentimentos que nós cultivamos, que podem edificar ou destruir a nossa vida e a vida das pessoas que estão conosco. Aquele homem atraiu o coração de Jesus, tocou o coração de Jesus justamente porque ele construiu, ele edificou alguma coisa importante para ele. Ele era um dos que iam à sinagoga, ouvir da palavra, ser tocado pela palavra, ser transformado pela palavra. Mas ele pensou também nos outros. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Às vezes nós saímos da nossa casa e nós procuramos, não hoje uma sinagoga, mas nós procuramos um templo.
um lugar para ouvirmos a palavra de Deus, mas nós precisamos trazer no nosso coração um desejo pleno de sermos tocados também em nossos corações pelas palavras que ouvimos. Deus trabalha na nossa vida, irmãos, na medida em que nós permitimos e desejamos ser trabalhados. Fora isso, é soberania dele, é graça dele. Mas a regra que o Senhor nos deu na palavra é que na medida que nós caminharmos com o Senhor, Ele caminhará conosco. Nós precisamos permitir que o nosso coração seja tratado, trabalhado cada vez mais e mais. Sermos então assim transformados pela palavra de Deus. Temos que buscar as coisas que edificam. Você não é um cristão só quando está dentro de um templo. Assim como os judeus não eram judeus somente quando estavam dentro da sinagoga. Mas lá, a palavra de Deus transformava as suas vidas. E isso os tornava pessoas diferentes lá fora. E é isso que nós precisamos aprender hoje. E colocarmos em prática. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Principalmente dentro da sua casa. Eu tenho ouvido testemunhos negativos acerca de pessoas que na igreja são maravilhosas, nos seus ambientes de trabalho são generosas com as pessoas amigas, até mesmo as estranhas, mas dentro de casa são pessoas mesquinhas. Dentro de casa são pessoas duras. E às vezes isso acontece por causa de traumas que carregam do passado. Entendam isso. Talvez não é você. Talvez não é isso que você deseja ser. Mas certamente é isso que está acontecendo. Mas o Espírito Santo é capaz de te tratar. Ele é capaz de te curar. Te restaurar desses traumas que às vezes você vem trazendo. É porque o seu pai fazia isso com a sua mãe e era tão duro com ela que você quer ser duro com a sua esposa hoje? Foi porque o seu pai foi tão rígido com você que você quer ser assim com o seu filho hoje? Você é uma pessoa, o seu filho é outra pessoa. Agora, o que caracteriza a vida de uma pessoa que constrói coisas que edificam para o bem é o fato de serem pessoas que ouvem a direção de Deus e que se aplicam somente naquilo que Deus tem apontado para as suas vidas. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem edificado hoje? Você tem certeza que é a direção de Deus para você? Aonde você tem aplicado as suas energias, o seu coração? O que você tem empreendido hoje é algo aprovado por Deus? É direção de Deus para a sua vida? Você tem certeza disso? Porque se você não tiver, irmão, pare onde você está. Não faça. Porque se Deus não disse para fazer, é porque certamente isso não vai edificar, não vai trazer edificação para a sua vida. Não vai ser positivo para você. A nossa vida é muito curta, irmãos, para que nós percamos tempo naquilo que não nos edifica e nem edifica as outras pessoas. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, logo no verso 1, Paulo diz assim: se já fostes crucificados com Cristo, buscai as coisas do alto, buscai as coisas de Cristo. E isso é importante para nós. Porque às vezes nós queremos ter uma vida amparada por Deus, queremos ter as bênçãos e os milagres de Jesus nas nossas vidas, mas não queremos fazer aquilo que Ele está determinando para nós fazermos. Se Deus é um Deus amigo, Ele não vai fazer por você aquilo que não é bom para você. Mesmo que o seu coração esteja pedindo, Deus não vai fazer por você isso. Não perca tempo. Então, em primeiro lugar, busque a direção de Deus, busque a unidade do Espírito Santo, para que você possa edificar coisas boas, construir coisas boas, que vão trazer edificação espiritual para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Acho lindo aquela passagem lá em primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, verso 19, depois que Davi recebeu de Deus o projeto para a construção do templo, e Salomão construiu.
Davi dá instrução para o seu filho, dá instrução para os príncipes de Israel. Ele diz assim: disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Davi tinha certeza de que aquele templo seria edificado pelo nome do Senhor, para a glória do Senhor. E da mesma forma, irmãos, que naquele tempo, o templo que Davi iria edificar, por meio do seu filho Salomão, iria agregar os vasos sagrados de Deus. Nós precisamos entender hoje que os vasos sagrados de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós precisamos, para tocar o coração de Jesus, sermos como vasos consagrados a Deus e para Deus. Os utensílios do templo só podiam ser usados para as coisas de Deus. Isso significa que Deus sempre pediu e pede exclusividade do nosso coração. Ser uma pessoa santa quer dizer ser uma pessoa consagrada. E ser uma pessoa consagrada significa ser uma pessoa separada para uma obra específica. Entendam isso. Um vaso que foi construído para abrigar uma planta ornamental, por exemplo, ele não vai ter as mesmas características, nem as mesmas resistências que um vaso que foi construído para guardar água ou para guardar vinho. Você é um vaso escolhido por Deus. Deus tem um chamado específico, um propósito para a sua vida. E você precisa se consagrar para que Deus te use, para que você cumpra fielmente o chamado que Deus te convidou. Então, irmãos, precisamos, para tocar o coração de Jesus, em primeiro lugar, vivermos dignamente como cristãos. Em segundo lugar, precisamos buscar as coisas e fazer as coisas que edificam a nós e aos outros. Em terceiro lugar, nós vamos tocar no coração de Jesus, simplesmente, tão somente, quando nós formos pessoas humildes, pessoas fiéis e pessoas submissas à autoridade dele. Então, grave essas três coisas. É preciso termos humildade, é preciso termos fé e é preciso termos submissão à autoridade de Jesus. É importante essa última frase. Submissão à autoridade de Jesus. Há muitas outras pessoas e entidades querendo que você se submeta à autoridade delas. Mas você precisa conviver com esta verdade na sua vida. Você está submisso, sujeito somente e tão somente à autoridade do nome de Jesus. E somente pessoas que se submetem à autoridade do nome de Jesus é que têm a autoridade de Jesus nas suas vidas. E se você quer que o nome de Jesus impere dentro da sua casa, você precisa ser uma pessoa consagrada. Você precisa ser uma pessoa submissa à autoridade dele. Quem usa as coisas do diabo está sujeito à autoridade do diabo. Mas quem tem pacto com Deus e submissão à vontade de Deus, está debaixo da autoridade do Senhor Jesus e tem a autoridade do nome do Senhor Jesus ao seu dispor. Amém? Você precisa fazer isso na sua vida em primeiro lugar, para depois você fazer isso na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Precisamos ser cristãos, irmãos, que vivam debaixo da autoridade, obedecendo à autoridade do nome de Jesus. Isso exige de nós fé, isso exige de nós humildade. Eu olho nesse texto, a partir do verso 6, olha o que aquele homem, que não era judeu, um centurião romano, Lucas 7, volta para o texto original, a partir do verso 6 agora. Diz assim: então Jesus foi com eles em direção à casa do centurião, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Isso é humildade, irmãos. Verso 7, ele fala assim: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra,
e o meu rapaz, o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e digo ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo eu digo, faze isto, e ele o faz. Olha que palavra Jesus recebe daquele homem. Ele demonstrou algo que sensibiliza o coração de Jesus, o coração de Deus. Ele demonstrou humildade. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Provérbios 29, 23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará aquele que tem espírito humilde. Ele diz, por isso, Senhor, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Os judeus disseram que ele era digno, mas ele mesmo não se achou digno. Preste atenção, porque o que estão dizendo a seu respeito nem sempre reflete a realidade do seu interior. E o que as pessoas falam com você a seu respeito podem te influenciar positivamente e negativamente. Você precisa ouvir a Deus. Você precisa ter comunhão com Deus e ter a certeza daquilo que Deus diz acerca de você. Está certo que em alguns momentos da sua vida Deus poderá usar até pessoas para te dar uma palavra, por exemplo, de ânimo no momento em que você está caído. Mas escute antes esta palavra de ânimo do seu próprio Deus. Cultive um coração amigo do Senhor e você vai ver como é maravilhoso, como é gostoso ter a segurança, a tranquilidade de vida, independente daquilo que estão pensando a seu respeito. Aquele centurião sabia que, apesar de tudo que ele tinha feito, ainda havia muitas coisas no seu interior para serem mudadas, transformadas. E ele estava reconhecendo que em Cristo Jesus estas coisas aconteceriam. Preste atenção. Ele constrói uma sinagoga para ele e sua família irem lá, estarem mais perto da palavra de Deus. Ele passa uma necessidade, tem um servo enfermo na sua casa. Olha, irmãos, quantas pessoas não tratam seus empregados com esse amor, com esse carinho que esse centurião demonstrou? Ele procura Jesus. Às vezes nós enfrentamos as enfermidades, até mesmo dentro da nossa casa, confiando no nosso poder, no nosso plano de saúde, no dinheiro que temos, no médico amigo. Às vezes, irmãos, prestem atenção, às vezes nós esquecemos de orar, de pedir a Deus que cure. A palavra está clara aqui, irmãos, aonde estão os nossos primeiros recursos? É aí que está a nossa fé. Não poupe o seu coração de recorrer a Deus, pelo contrário, motive o seu coração para buscar a Deus, buscar respostas em Deus. Aquele homem pediu que os seus amigos fossem até Jesus para vir curar o seu servo, o seu empregado, que estava à beira da morte. E no meio da caminhada ele diz, Senhor, basta uma palavra para que o meu servo seja curado. Isso demonstra fé. Ele diz, manda com uma só palavra e o meu rapaz será curado. Verso 7. Isso demonstra fé. Jesus falou em Mateus 21 que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Mas é importante nós sabermos que um texto da Bíblia completa outro texto. 1 João 5,14 diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é porque você tem fé e vai pedir com fé que Deus vai te dar qualquer coisa. Você precisa estar com um coração moldado pela vontade do seu Senhor. E para isso você precisa conhecer o seu Deus. Ele sabia, o Jesus que ele estava conhecendo era um homem de compaixão, era um homem que as Escrituras haviam profetizado que ele vinha para curar enfermos. Então o que ele pede a Jesus era algo compatível e coerente com a vontade de Jesus. Eu quero dizer isso para você, ore pela cura, ore pelos enfermos. Que seja esse o primeiro recurso a você usar na sua vida e na vida das pessoas que estão com você.
Clame a Deus. Demonstre que você é uma pessoa que tem fé no Deus a quem você serve. Então nós precisamos ser humildes, precisamos ter fé e precisamos ser submissos à autoridade de Cristo Jesus. A última lição que eu tiro desse texto, irmãos, é que para tocarmos no coração de Jesus é necessário causarmos nele algum tipo de admiração. Já parou para pensar sobre isso? Temos um Deus que nos olha a todo instante e que nós podemos causar nele admiração. O verso 9 e o verso 10, os últimos versos desse texto dizem assim: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, aqueles que foram enviados encontraram curado o servo do centurião. A pergunta que nós devemos fazer nesse momento, irmãos, é como que nós podemos causar admiração no coração de Jesus? Se o texto diz que Jesus se admirou daquele homem, da atitude daquele homem, do coração daquele homem, é possível que hoje nós também estejamos causando ou não admiração no coração de Jesus. E se você abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, você vai ver algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos fazer com o objetivo de agradarmos a Deus. Causarmos admiração no coração de Deus. 1 Tessalonicenses 4, do verso 1 ao 12. Olha o que o texto nos diz. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo, diz o apóstolo Paulo acerca dos cristãos. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais e mais. Ou seja, apesar de estarem vivendo de forma a agradar a Deus, não se satisfaçam com o que vocês têm feito, façam mais. Causem mais admiração ao coração de Deus. E aí no verso 2 ele diz: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. No verso 3 ele diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, abstenham-se da imoralidade sexual. No verso 4 ele fala: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Mas nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha como Paulo fala aqui de coisas que agradam a Deus. Eu preciso conhecer os mandamentos de Deus. Preciso santificar a minha vida, e de uma forma muito especial aqui ele trata da imoralidade sexual. Preciso ter um controle do meu corpo para que seja de maneira santa, para que eu ande de maneira honrosa. E aqui eu quero falar acerca daquilo que nós vestimos, por exemplo. Paulo sempre foi um doutrinador por excelência. Não que ele valorizasse aquilo que você veste, aquilo que você demonstra como sendo uma casca. Mas ele está demonstrando aqui, irmãos, que muitas vezes a roupa que nós vestimos demonstra a identidade que nós temos no nosso interior. Irmãos, é necessário ter critério. Um critério santo. Paulo está dizendo aqui, tenha controle do seu corpo de maneira santa e honrosa. Você, antes de ter uma identidade qualquer, você tem aquela identidade que Deus te deu. E antes de ter a identidade que Deus te deu, você tem a identidade do nome de Jesus. Finalizando, Filipenses 4:8. Sabe o que Paulo diz? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém?